é com imenso prazer e muita felicidade que eu vou postar hoje para vocês aqui um vídeo com o professor Gabriel de Carvalho, introdutor da nutrição funcional no Brasil, não só no Brasil como na América Latina. Gabriel de Carvalho é nutricionista funcional, professor, e ele tem um site que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, é www.inaavancada.com.br. Lá vocês encontram todas as aulas dele e hoje ele está aqui comigo falando sobre Cândida, um problema muito frequente aqui no consultório, e todas as nutricionistas também que conversam comigo sempre falam: ah, Priscila, sempre atendo pacientes com Cândida. Então, fica aqui ligado e veja se esse não é o seu problema. Um beijo! Então, como eu falei agora na introdução inicial, um ponto muito importante no consultório que a gente sempre vê, que sempre vem pra gente, é a queixa de Cândida. E as pessoas acham que são só mulheres que reclamam de Cândida, e não. A gente também recebe pacientes com essa queixa do sexo masculino, e para isso eu trouxe aqui hoje o Gabriel de Carvalho, que vai falar para vocês como que a gente pode prevenir esse fungo tão recorrente. Então, essa queixa de candidíase é uma queixa realmente muito comum, em especial em mulheres, mas, como a Priscila disse, também acomete homens. E ela normalmente vem como consequência de um uso abusivo de antibióticos. É a situação mais frequente, né? Existem outros fatores de risco, tanto na mulher como no homem, e um deles é uma dieta muito ruim, uma alimentação com muito açúcar, com muito carboidrato refinado, e com poucas fibras. E isso, com o passar dos anos, por si só vai alterando a flora intestinal. Aí chega um momento da vida com o uso de antibióticos intensivo, que então são mortas as bactérias que compõem o que a gente chama de microbioma intestinal, que é a flora intestinal também, e aí essa flora intestinal se altera e diminuem as bactérias e aumentam os fungos. E aí esses fungos tomam conta e eles podem chegar a afetar o sistema geniturinário, ou seja, pode dar uma candidíase vaginal ou no pênis. Então a situação realmente fica bem complicada. Por quê? Porque os medicamentos que são usados para tratar esses fungos, eles são totalmente absorvidos no início do intestino, né? Então eles são absorvidos no início no duodeno, que é o início do intestino delgado, e vão ter então uma ação em todo o organismo, no nosso fígado, na nossa pele, nas nossas unhas, em todo o corpo, inclusive no trato gênito-urinário. Ou seja, não é uma ação local. Só que o lugar menos afetado é o intestino, que é onde justamente está essa grande colônia de fungos, porque é aí que ficou essa alteração desse microbioma pelo uso dos antibióticos. Então qual que é o caminho aí? O caminho aí é arrumar essa saúde intestinal. Então a gente tem que fazer uma intervenção alimentar, com uma alimentação que estimule o crescimento dessas bactérias boas de novo, e uma suplementação que também estimule o crescimento dessas bactérias, para que elas voltem, então, e consigam reorganizar esse microbioma. E é simples, né? Com o alimento, não é lógico, não é nada tão simples, mas com o alimento você consegue melhorar muito esse intestino. Então, para iniciar, foi o que o Gabriel já falou, a gente vai tirar o quê? Tudo que é refinado, tudo que é muito industrializado, o açúcar comum, porque eles servem de substrato para o crescimento desse fungo. Nós, no nosso corpo, nós temos fungos, no intestino nós temos fungos. O que a gente não pode é perder esse equilíbrio, então nunca pode ter a mais. Nós temos que ter mais bactérias benéficas do que fungos. E o alimento, como eu já falei para vocês no vídeo do intestino, ele é super importante nesse caso. Então o primeiro ponto é retirar açúcar e alimento refinado, farinha refinada, alimento industrializado. Isso aí. A gente tem que lembrar também, em alguns casos, a gente pode ter que tirar, inclusive, a lactose e também a frutose. Alguns pacientes se beneficiam muito da dieta sem frutose, e isso às vezes fica bastante restrita, porque a gente tem que tirar as frutas, em especial as frutas que têm uma fermentação mais intensa, né, que tem uma relação glicose e frutose desfavorável, e aí essa frutose não é bem absorvida e fermenta muito também. Então esse aspecto também pode ser levado em consideração, em alguns casos é bem importante. Então às vezes fica uma dieta bastante difícil nos casos mais graves. Normalmente eu faço isso nos casos mais complicados, não faço de primeira, porque senão realmente fica bem complicado.
mas é também uma alternativa que a gente tem para ajudar as pessoas com maior dificuldade, porque a gente sabe que essas pessoas, mulheres em especial, chegam ali tomando há anos e anos e anos consecutivos aqueles antifúngicos orais e locais, e tem às vezes a cada ciclo menstrual candidias de novo, e aquilo é um desconforto muito grande mesmo, e atrapalha muito a vida dela. Porque geralmente a queixa ela não é de um caso de candidíase e daqui a 5 anos vai ter de novo. Geralmente as queixas elas são recorrentes. Então vira um ciclo vicioso e a pessoa vai usando os medicamentos, os antibióticos nesse ciclo vicioso e não consegue mais dar conta. Sendo que o tratamento base para esse problema é a alimentação. Então é aquilo, sempre ter uma dieta rica em fibras, muitos alimentos vegetais, legumes, muita água sempre. E no caso, que nem ele já falou, de candidíases muito resistentes, de pacientes muito graves, a gente acaba tirando tudo que fermenta. Inclusive o Gabriel, ele tem um vídeo que ele vende lá no site dele, que eu coloquei aqui no começo para vocês, que ele explica como é essa dieta FoodMaps. Então eu acho importante para você que também é nutricionista e é estudante de nutrição, se inteirar mais nesse assunto. É isso aí, tá ótimo. Beijo, galera! Esperamos ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau!